Débora, eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte. Como diria nossa ex-presidente Dilma, não importa quem ganhar ou quem perder, vai todo mundo perder. Ganhar e todo mundo perder. Como é que vai ser? O que cada candidato traz para a mesa em termos de economia, tanto interna quanto os efeitos que isso pode ter nos outros países e no Brasil em particular? Como é que você está enxergando aí as propostas? A gente sabe que o Trump é super protecionista, até que eu já vou te passar a palavra, mas é que eu lembrei, ele falou num discurso recente que tarifas são mais... A palavra taxas, né, tariffs, é mais bonita do que liberdade, do que amor. Ele fez um discurso tipo de exaltação às taxas, então eu quero te ouvir. O que você acha? Primeiramente, muito obrigada, Flávia, Luísa. Parabéns, Pedro, pelo aniversário, 50 anos, né? E não podia deixar passar essa. E é muita coisa. Eu dei uma analisada hoje, ao longo dessa última semana. Tem o Comitê pelo Orçamento Fiscal Responsável, que basicamente parecido com o nosso IFI, né, Instituto Fiscal Independente. Eles fazem uma análise de todas as propostas de impacto fiscal dos Estados Unidos. E basicamente o ponto deles é, olha, com os dois candidatos, de maneiras diferentes e com enfoques diferentes, a gente deve ter um aumento de gasto significativo de dívida nos Estados Unidos. O Donald Trump, pela via de corte de impostos, ele tem prometido vários cortes de impostos, assim, meio que de maneira meio um pouco errática, o que tornaria, inclusive, o sistema de impostos americano mais complexo do que é hoje. Por exemplo, quem trabalha com gorjeta, né, com tips, pagaria menos imposto, mas aí o cara que tem um salário cheio, né, que não recebe gorjeta, vai pagar mais proporcionalmente à renda. Uhum. Isso um dos exemplos dos vários, né, de redução de impostos. E isso teria impacto na dívida pública e, como você falou, o protecionismo também é um ponto bem importante. O Trump já deixou bem claro que ele quer trazer os empregos de volta. Vale dizer que esses empregos foram há muito tempo já para outros países, seja para o México, seja para a Ásia, desde os anos 90, com a intensificação da globalização. Não sei se é tão trivial trazer esses empregos de volta, né? Uhum. Porque mesmo que os Estados Unidos se tornem mais protecionistas, pode ser que as empresas optem por outros países em que ainda seja mais atrativo mão de obra ou outra vantagem comparativa em termos econômicos. E vale dizer que já para o Brasil, que protecionismo para o Brasil... Protecionismo nos Estados Unidos é má notícia para o Brasil. Sim. Não só porque é um parceiro comercial muito importante, mas também porque tem efeitos indiretos ao ser protecionista. O Brasil, vale dizer, é um país muito protecionista também. E quando você tem um país muito protecionista, o que acontece é tudo que é importado fica mais caro. Uhum. E num mundo globalizado, acho que é muito difícil dizer que a gente vai conseguir produzir tudo internamente. A gente quer comprar, a população quer comprar mais coisa de fora, porque é mais barato, às vezes a tecnologia é melhor, às vezes a qualidade é melhor. Então, isso tem impacto na inflação americana e inflação americana também significa maior pressão na taxa de juros. Volta porque eu falei semana passada lá sobre o Brasil, mesma coisa, né? Produtos mais caros têm impacto ali na inflação tem impacto na taxa de juros subindo significa que os Estados Unidos se tornam um lugar mais atraente para investimentos e aí o Brasil vai ficar numa situação complicada, né? E com a Câmara é menos na via do protecionismo, embora nada impeça uma gestão dela no futuro aumentar taxas ou tarifas em particular, mas seria aumento da dívida pública via aumento dos programas sociais. A maior parte dos projetos dela aumenta bastante o gasto, principalmente no sistema de saúde, né, o Medicare e alguns outros programas desses que injetariam mais dinheiro na economia, também pressionando a inflação. Então eu acho que você começou bem citando a frase da Dilma. A gente, no Brasil, se não fizer o dever de casa, que foi o que a gente discutiu semana passada e que deve estar circulando aqui, né, sobre revisão de gastos, a gente não arrumar o dever de casa, independente de quem ganhar, a gente vai ter os próximos anos com alguma dificuldade de atrair investimento estrangeiro. Agora, tem uma questão que eu acho muito interessante, que a gente trata, inclusive, de isso aqui internamente também, que é a percepção da economia, né? De maneira geral, os índices de economia do governo Biden não são desastrosos, não há uma questão de diminuição da taxa de desemprego, a gente teve
a pandemia, tanto lá quanto no mundo inteiro, teve um efeito ali muito importante não sei se chegou, não de recessão, mas de... balançar as estruturas, né? Econômicas, né? E parece que o governo Biden conseguiu alguns resultados interessantes econômicos. E ainda assim, boa parte do eleitorado de Trump justifica esse voto falando que tem mais confiança no projeto econômico que ele representa. E ele não teve índices econômicos tão interessantes para mostrar e tal. Como é que você entende essa percepção? Ela é fruto puramente de uma propaganda, de um comportamento generalizado, ou realmente tem uma coisa que não chega ali no eleitor, que o índice está ali e a vida está aqui e parecem duas coisas completamente dissociadas? Sendo muito franca, economistas do mundo todo estão batendo cabeça com essa pergunta. Por quê, né? Mas a gente pode discutir algumas possibilidades e eu acho que uma delas é que já tem pesquisa razoável sobre isso, é que republicanos, e aí seria um dos fatores, não é o único, nem o principal, eu diria. Os republicanos, eles falam que eles vaiam mais alto e eles celebram mais alto. Tá. Então, na parte da economia, vale dizer especificamente, eu acho que tem muito a ver com o histórico do partido ter sido muito, historicamente, né? Não necessariamente o Trump voltado para a estabilidade macroeconômica, né? Tentar controlar gasto público, às vezes nem sempre, né, com os militares, enfim, mas ter essa aparência de gestão dos indicadores macroeconômicos. Então tem isso. Então quando a economia está indo mais ou menos com os democratas, eles vão vaiar mais, e quando a deles for boa, eles vão comemorar mais e pode passar essa impressão. Mas, além disso, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode discutir e que não vejo tantos analistas prestando tanta atenção ou comentando tanto no Brasil. Que vale dizer que, assim, o que a gente chama de indicador macroeconômico é PIB, é desemprego, é inflação, principalmente. Então, pode ser que, primeiro, a expectativa sobre um governo Biden fosse maior, principalmente do lado democrata, ou seja, a gente esperava que pós-Trump a economia fosse bombar, a gente fosse acender um foguete e os Estados Unidos ia ser incrível. Então, não está desastroso os números, mas não está do jeito que eu esperava. Isso é uma possibilidade, isso gera uma apatia, gera uma percepção de que a economia não está bombando, não está indo bem. E uma outra possibilidade é que talvez, e aí muito talvez, os instrumentos que a gente está olhando de bem-estar não sejam aqueles que correspondem ao que as pessoas estão sentindo. Uma possibilidade para isso é, por exemplo, na inflação. Como é que se mede inflação? Os bancos centrais no mundo todo, eles selecionam uma lista de produto, que seria o que a gente chama de cesta, né, de produtos que uma pessoa média no país consumiria, para ver como é que está se comportando o preço desses produtos. Será que essas cestas de produtos sendo monitoradas são correspondentes àquelas que a gente consome hoje? Será que a gente não está consumindo mais, sei lá, streamings, por exemplo, mais outros produtos que são mais sensíveis a juros, talvez? Será que estão contando financiamento estudantil, estão contando financiamento imobiliário, de carro, não sei. Então, é uma possibilidade, talvez, de que os economistas, analistas, talvez estejam olhando para instrumentos que estão um pouco defasados, né? Tem uma discussão na literatura americana, em white papers, né? Papers que ainda não foram verificados por pares, mas essa discussão está acontecendo. Então, pode ter tanto uma questão política, de propaganda política mesmo, de que os republicanos são melhores falando de economia na média, porque se acostumaram a falar muito de economia. Pode ter também um descolamento da expectativa do que esse resultado econômico no governo Biden. E também pode ter, talvez a gente esteja olhando para os instrumentos errados e não esteja vendo o bem-estar da mesma maneira que os indivíduos estão vendo, né? E eu sempre gosto de pensar nisso porque eu tenho muito medo daquela coisa de a gente está fazendo tudo certo, mas o eleitor não vê, sabe? Porque senão a gente vai dizer, mas tem algum motivo para isso, não é do nada. Então, não é uma desconexão absoluta, não, né? Não tem como. Pode ser só a linguagem que não está batendo. Às vezes é isso, pode ter vários fatores, esses três que eu elenquei podem estar contribuindo para esse descolamento. Joia. Débora, eu quero ver se o Pedro e a Luísa querem interagir aqui com a gente, que a gente está aqui nesse bate e volta com o Rio para justamente fazer esse diálogo. Eu tenho uma pergunta para a Débora, sim. Eu queria que ela fizesse uma comparação, se ela acha que já é possível fazer, uma comparação entre Joe Biden e Kamala Harris. O meu ponto é o seguinte, Débora. Do Ronald Reagan para cá, a gente tem um perfil interessante, você até citou um pouco por alto. Os republicanos sempre falam em rigor fiscal.
E nunca é verdade. Eles sempre gastam, eles cortam um monte de... Eles cortam desde o Reagan, eles cortam um monte de programas sociais, cortam dinheiro para as pessoas mais pobres e tudo mais, mas eles gastam tanto com o Pentágono, gastam tanto em projetos militares, que no fim das contas eles aumentam o déficit público. Os caras que de fato são responsáveis fiscais são os democratas. Não foi certamente o caso do Jimmy Carter, mas Bill Clinton entregou o Estado com um baita num superávit fiscal. Barack Obama, a mesma coisa. Barack Obama pegou o Estado, o país numa crise, ele foi eleito em 2008, quer dizer, justamente em cima da crise hipotecária, e ele conseguiu reequilibrar. Aí chegou Donald Trump e fez a festa. Joe Biden mudou esse comportamento democrata. Ele chegou lá e ele começou, não, pera um instantinho, agora a gente precisa investir mais, tudo mais. Eu não vou chamar ele de desenvolvimentista, mas é quase como se fosse uma versão americana dos desenvolvimentistas, né? O Estado precisa investir mais, tudo mais. Agora, o Biden, não só ele estava sucedendo ao Trump, que tinha ele meio que tinha que fazer, o Trump com um discurso muito populista, um discurso muito gastador, o Trump aquela coisa, vou cortar impostos dos ricos e vou gastar dinheiro à vontade do Estado. Quer dizer, você corta imposto e gasta dinheiro, as contas públicas vão para aquele lugar. A Kamala Harris, ela pertence à geração de democratas mais jovens. O Biden é um cara que já estava no Senado em 1970. Ele vem de uma escola do Partido Democrata mais antiga, mais próxima da escola do Lyndon Johnson, que tinha uma coisa de gastos imensos com programas sociais, como você descreveu, tudo mais. Bem diferente da escola que o Clinton inaugurou. Eu fico um pouco com a impressão de que a Kamala tem mais a ver com a escola Clinton, Obama, do que com a escola Biden, Jimmy Carter, Lyndon Johnson. Mas eu não estou acompanhando isso na lupa, eu desconfio que você pode estar. Você acha que a Kamala é mais parecida com Biden ou mais parecida com Obama e Clinton? Pedro, é difícil dizer com base em promessa de campanha, né? Os analistas que acompanhei realmente projetam, baseado nas promessas, né, um aumento de gasto com os dois candidatos ganhando. E aí vai ser difícil. Eu queria voltar uns passos atrás, que eu acho que você falou uma coisa muito importante, que é pouco, às vezes, clarificada no debate econômico, que é o tamanho do Estado não é só tamanho de imposto, é também o tamanho da dívida pública. Então, esse discurso do Trump de vou cortar impostos e fala que vai cortar gasto público, mas sem dizer aonde, né? Fala que tem muita gordura, mas não fala muito aonde, é complicado de analisar, né? De tentar entender uma projeção de como é que vai se comportar a dívida pública nos Estados Unidos. E a Kamala, eu acho que até você tem mais condições de acompanhar a política americana e dizer qual a escola que ela é, mas pelas propostas, tudo indica de que pressão de aumento de gastos sociais, de transferência de renda ou de, principalmente, né, child care, como é que chama, meu Deus, me fugiu. De assistência para as crianças. Assistência para as crianças, a parte de gastos com saúde, né, a tendência é aumento de gastos, mas pode ser que ela surpreenda, né, frente às propostas, às vezes a realidade econômica muitas vezes se impõe. A gente viu no Brasil a Dilma, por exemplo, se eleger em 2014, prometendo muito aumento de gastos, teve que recuar um pouco atrás, né, e colocou Joaquim Levy como ministro da Fazenda. Então, às vezes pode ser que tendo ganhado com uma margem tão pequena, tenha que ceder um pouco ali no dia a dia da política econômica. Mas difícil dizer. Eu acho que do mesmo jeito que é difícil dizer quem vai ganhar hoje, tá difícil também prever o que vai acontecer com a economia americana, Pedro.